Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo 15, também uma continuação um pouco daquilo que a gente está falando aí na escola bíblica, sobre a questão da vivência da vida cristã, do discipulado, né, dessa questão de que há um comprometimento conosco, dessa vida na vida, né? Discipulado nada mais é do que vida na vida, né? A gente precisa ter essa compreensão da simplicidade, mas de fazer discípulos, que realmente foi o que Jesus nos mandou. O Salmo 15: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Quem mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando ao lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Quem subirá ao monte do Senhor? Deus eterno e todo-poderoso, abre a nossa mente e coração para compreendermos a tua palavra e sermos assim transformados por ela, e que essa transformação seja em atitude de vida. Te rogamos desde já, no nome de Jesus, amém. E só para lembrar, iniciando a escola bíblica, eu vejo muitos jovens, né? Então a gente precisa retomar também a escola bíblica dos jovens nessa igreja. Tem uma classe de jovens, eu vejo muitos jovens, e tem uma turma muito, assim, da juventude aqui, eu vejo que é uma juventude muito intelectualizada. Eu vi ali na estante, ali eu passei, né, captei assim, a minha pós eu vou fazer, rapaz, eu tenho que estar lá em cima, porque os caras aqui, olha, o que eu vou fazer minha pós, não sei o quê, aqui no mínimo aqui, a academia é o básico, a turma aqui já vai para, então assim, eu quero ver aqui a juventude também, com certeza será um debate muito bom numa classe de um nível como a de vocês, na cidade. Então vamos aí reviver, ou reestruturar, ou estruturar, ou continuar essa classe do Ministério Jovem, que é muito, muito bom, muito interessante mesmo. Meus irmãos, esse texto, quem subirá ao Monte Santo, esse Salmo 15, ele trata para nós de uma pergunta fundamental ao lermos o verso até primeiro. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem poderá viver e desfrutar dessa maravilhosa presença do Senhor? Essa é a pergunta de todo salvo, de todo aquele que foi transformado pelo poder do sangue de Jesus. Agora o salmista, e a gente precisa tomar cuidado, não está aqui se referindo a um salmo evangelista ou evangelizador. O salmista está se referindo a crentes, ele está se referindo a nós. Esses pontos que nós vamos ver se referem a pessoas salvas, a crentes em Jesus. Quem vai entrar na presença? Crentes, as características. E eu lembro dessa realidade dos aspectos para estar dentro dessa presença, para desfrutar dessa presença, quando a cerimônia que aconteceu, quando eu visitei pela primeira vez a sede, a matriz do Bradesco.
E nós íamos encontrar com nada mais, nada menos que o presidente do banco, o senhor Lázaro de Melo Brandão. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do Bradesco. Era uma honra para nós, funcionários, chegar ao prédio novíssimo, que era o prédio onde ele ficava, e conhecê-lo. Por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, os irmãos não imaginam o protocolo que é para chegar perto de um presidente do banco. Eu nunca vi um negócio daquele. Primeiro, uma pessoa vem, a roupa, nós tomamos um curso de marketing pessoal, de como se vestir, como comer à mesa, porque nós íamos nos encontrar com um presidente, ele poderia, ocasionalmente, almoçar conosco. A cor da camisa, tinha que saber, nunca cores fortes, cores vibrantes, não, sempre cores neutros para estar na sala da presidência. Terno impecável. Chega a gente, os irmãos não imaginam que eu estava assim, né? Base, pegar o elevador. Menino tinha uns 2 homens que eu acho que Fábio era não. Fábio, os homens eu nunca vi uns caras. Os homens nem eu queria, tentamos fazer uma graça, que baiano de jeito quer fazer uma graça. Digo, misericórdia, está vivo? Os homens pareciam um poste. Disse, olha, tal coisa assim, os senhores posicionam de tal jeito, os senhores não puxam a conversa, ele é que tem que falar, ele é que tem que se expressar, tá? E, menino, você sobe que, e vai tu na frente, eu não, vai você, eu não, vai tu. Aí eu sei que eu fui lá pelo meio, né, que eu não fui pelo primeiro para dar ratada. Aí sempre tem um gaiato que vai na frente, né? Então vai na frente. Chega na sala, só tela de ações, uma mesona. Chega o homem, pense num cara simples. Olá, como vão vocês? Tudo bem? E a Bahia, como vai? Digo, meu Deus, tanta coisa, o homem numa simplicidade dessa. Vocês estão entendendo? Mas existia um rito, um protocolo, existia um respeito. Era o presidente, era seu Lázaro. Aí quem pegou na mão, vai lavar a mão hoje? Eu não sei não, porque eu peguei na mão do presidente, né? Meus irmãos, é o maior banco privado da América Latina. Então não era qualquer coisa. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque o salmista está dizendo que para estar na presença de Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Eu queria ver eu entrar lá se eu fosse malamanhado, botar uma calça curta, aquelas calças, desculpa aí a turma, mas botar sua calcinha apertadinha. Deixa a brincadeira para lá. Então, teve um respeito, uma liturgia para chegar perto. Assim o salmista aqui, ele está dizendo, e eu quero frisar aqui 3 aspectos, 3 formas que nós, crentes, precisamos desenvolver para estarmos próximos, porque estar no santuário é como eu estivesse ali no prédio novíssimo do Bradesco. Não é que Lázaro seja Deus, eu estou mostrando uma coisa simplória para que os irmãos possam ver. Não é assim, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então nós queremos trabalhar rapidamente 3 formas, meus irmãos. Integridade, o verso 2 vai chamar a nossa atenção. Falar a verdade, verso 2 e 3, e temor ao Senhor, temer a Deus. Então, basicamente, essa é a forma que nós nos vestimos, nos preparamos para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, primeiro, integridade. Para habitar no santuário divino, é indispensável que o crente ande com integridade. O que é isso? É a harmonia em o que está aqui dentro com o que eu reflito aqui fora. É não ter falsidade, não ser enganoso. Às vezes eu sou uma coisa aqui dentro, mas quando chego na igreja ou em determinados recintos, mostro uma coisa que eu não sou.
que eu não revelo o que está aqui dentro. Integridade é ser inteiro, tanto aqui dentro como as minhas atitudes aqui fora. Então, por quê? Porque Deus conhece. Aquele que anda sinceramente em hebraico é tarmim, denota inteireza, sem mácula, não dividido entre o que eu falo e o que eu vivo. O pastor Hernando Dias Lopes, comentando esse salmo, ele diz que tamim implica que a caminhada do crente deve ser reta em todas as direções, tanto de forma horizontal quanto de forma vertical. Tem que ser uma coisa só, não é uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Tem que ser íntegro. Integridade, meus irmãos, tem que ser de todas as formas. Enter Wright, também comentando o seu texto do Salmo 15 sobre integridade, ele nos diz: frequentemente enfatiza que os salmos falam dentro de uma cosmovisão de monoteísmo de pacto, isto é, Deus exige integridade daqueles que vivem sob o pacto divino, não um cristianismo superficial. Não é assim. Integridade é o que o crente não divide entre fachada e realidade, não é meia boca. Isso em tudo, em todas as coisas. Outro dia eu falava lá na igreja, e Julinha disse: pai, eu quero dirigir. Pois bem, completa 18 anos, tem a carteira e você vai dirigir. Por quê? Porque não está certo nós, crentes, darmos aos nossos filhos de 12, 13 anos um carro. Porque o que a lei diz? A lei de trânsito diz que só pode dirigir aos 18. Então, ser íntegro é saber que eu tenho que ter uma conduta, não basta só aparecer. Integridade é quando eu levo o meu cachorro e ele faz cocô, eu pego o cocô e boto no saco para levar no lixo. Isso é integridade. Integridade é quando chupo uma bala e boto a bala no bolso até achar um lixo para jogar e não jogo no chão. Isso é integridade. Integridade é quando eu estou numa fila e alguém está na frente, pede para venha para aqui na frente, eu continuo, porque antes de mim tem 20 pessoas, eu não vou passar, a não ser que as 20 pessoas permitam que eu passe na frente delas. Isso é integridade. Integridade é quando um dono de um comércio chama a gente para continuar comprando, porque a gente compra e paga. Isso é integridade. Isso é integridade, irmãos. É quando as pessoas passam e falam de nós com inteireza, porque nós somos a semelhança do Senhor. Então isso é integridade. Pergunte-se: existem recantos da minha vida onde eu sou duplo, onde eu sou uma coisa dentro, mas na verdade eu demonstro outras? Há segredos que não suportam a claridade na minha vida? Um espelho limpo reflete de modo fiel. Se estiver manchado, distorce a imagem. Assim é o caráter íntegro, reflete Cristo com clareza. Então a primeira coisa para a gente estar diante do santuário da presença de Deus é integridade. Integridade começa no lar, em casa. Como eu vivo a minha vida. O segundo aspecto, meus irmãos, é a língua da verdade. A verdadeira morada de Deus também exige que a língua opere com justiça, sem calúnia, sem infâmia ou falsidade, porque a língua reflete o coração. Não tem jeito. Eu conheço uma pessoa, ou vai gostar de fofocar assim longe, temida quando entra. E como é que é? Alô, pastor, graça e paz, amado. O senhor sabe que eu te amo, né? Digo, eu sei. Olha, é porque eu estou pedindo oração por fulano, porque fulano fez isso. Olha, pedir oração, veio fofocar. Às vezes a gente, mas é o que tem dentro dela. Não seria diferente. Se eu falo mal, é o que tem dentro de mim. Não vai ser diferente, não.
Não espere de alguém que calunie, que ele seja diferente, porque é o que está dentro dele. Nós refletimos o que somos dentro de nós. Não nos enganemos, não. Se eu tenho cheio da graça, cheio do amor, me tendo perdoado, de mim vai sair isso. Então a gente não difama, não podemos difamar com a língua, falar a respeito, falar mal. Nossa pastora, né, irmã Eliane, esposa de pastor, irmã Eliane, que foi, pastor Elias foram os nossos formadores, né, eu me decidi com ele, e irmã Eliane é a esposa dele. Irmã Eliane dá uma aula para a gente sobre isso. Ela deu a aula do boi. Sabe como é o boi, o ritmo do boi? Toda vez que a gente chegava junto de irmã Eliane, vou usar aqui, Jequinha, eu ia chegar junto de irmã Eliane para falar de você. Irmã Eliane, por que Jequinha? Você não, o negócio da irmã Eliane é só isso. Aí depois, quando você terminava, ela fazia: vai orar, irmão. Você não voltava mais para falar de alguém para a irmã Eliane, porque você só ouvia dela mais nada, mais absolutamente nada. Como é que eu, que sou a habitação do Espírito, sento para falar de alguém, seja ele quem for? E o pastor Hernando Dias Lopes, ele costuma alertar que o crente deve vigiar sua língua como quem vigia uma lâmina. Uma palavra maldita pode ferir profundamente. E Sócrates vai dizer que é um ser que é gerado. Depois que eu falo, meus irmãos, não volta atrás. Seja tardio no falar, como Tiago nos ensina. Seja tarde, engraçado, e ligeiro para ouvir. Fale menos, escute mais. Tenha certeza do que você vai falar. Afinal, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. O salmista rejeita a maledicência como condizente com quem habita junto de Deus. Não dá para falar de quem quer que seja. Tinha um senhor, não sei se Paulo lembra, ele tinha uma carroça, um senhor muito humilde, sem letra nenhuma. Eu estava chegando na igreja, depois logo em seguida ele faleceu. Ele não tinha letra, mas o homem, você chegava na casa dele, era só bênção. Ele salava a fala dele. Poxa, um senhor de idade, a gente gostava de estar próximo, porque só falava coisa boa, bênção, não era pesado. E às vezes a gente crente, nós somos pesados. Eu tinha colegas difíceis, se eu dependesse deles eu não me convertia nunca. A gente precisa usar essa capacidade que o Espírito nos dá para exercitar, para abençoar, e é um exercício. Por isso a gente vai estudar as disciplinas. Exercitar ali é um exercício. Vem à vontade. Não tem, é a Ariano Suassuna que diz: não tem coisa melhor do que falar mal dos outros. Parece que é a Ariano Suassuna que falava isso. A gente gosta de falar mal dos outros. Ou como a gente gosta de uma fofoca. Não, vamos dizer que é verdade. Falou de fulano, fala Diego. Olha, a gente, que? Encosta. Eu conheci uma pessoa, ele trabalhava num determinado recinto, e ele estava varrendo, né? Está aqui, com a vassoura. Quando ele percebia que os irmãos estavam falando alguma coisa, só via a vassourinha dele, olha. Mas era ligeirinho, olha. Aí para pirraçar eu fazia: vamos mudar de assunto. Pois não, fulano? Não, eu só estou aqui varrendo. Aí parava o assunto, mas era só, porque não tem coisa melhor. Mas a gente tem que controlar, porque a gente é a habitação do Espírito. É um exército. Gente, não nasce do céu. Deixa eu dizer a vocês, ser íntegro não nasce do céu quando você levanta a mão, não. Você vai ter que exercitar a integridade.
Não nasce do céu controlar a língua, não nasce, você tem. Por isso deu-nos o poder do Espírito, o dínamo, a bomba, a capacidade de botar o joelho no chão, orar e clamar, e aí, Senhor, controla a minha língua. É um exercício. E aí sim o discipulado entra. Por quê? Porque eu chego para Diego, me ajuda, Diego, eu não aguento, olha, Diego, eu não aguento já um irmão falar que eu gosto de falar mal da vida dos outros. Me ajuda, irmão. Mas aí eu preciso ser o quê? Vulnerável. Diego, meu filho, eu não aguento ver uma fofoquinha que eu falo mal dos outros, eu gosto de falar mal dos outros. Me ajuda, Diego, pelo amor de Deus. Diego vai discipular ele. Quando Diego me vê, que vê eu encostando de junho, Diego tem que pagar o preço. Pastor, e aí? Bora ali? Não, Diego, bora ali, pastor. Bora. Aí eu vou com raiva. Você pensa que eu vou porque eu quero? Porque o coração está doido para ficar. Peraí, não, pastor, aí pega pela mão. Aí depois de 10 minutos que a gente cai na consciência, aí a gente fala assim, Diego, obrigado, porque eu já estava mesmo falando mal de fulano. Aí ele vence um. O que é que a Bíblia diz? Resistia o diabo e ele fuge. Ele vai investir. Se você resistir, vou atacar mais não, essa miséria já mudou nessa área, não vou atingir mais não. Se você deixa, ele vai atingir até te derrubar, porque a função dele é essa, tá bom? Então as minhas conversas, estou mais para edificar ou para murmurar contra alguém? Pensa nisso. Terceira e última, meus irmãos, temor ao Senhor, fundamento. O temor reverente ao Senhor, lembra que eu falei dessa questão? Não tinha medo, mas eu respeito. Era um presidente, era alguém importante. Então havia aquele respeito, aquela coisa de eu vou estar na presença. Às vezes a gente entra, a gente não tem, parece que Deus é um negócio. Igual eu lembro de um colega que eu espero em Deus trazê-lo aqui. Cara, gente, foi meu colega no mestrado, Justino. Se eu tiver o privilégio de trazer aqui, os irmãos vão ver, ele cita o texto de cor. Ele pega o texto e discorre o texto de cor. Ele às vezes lê o texto, irmãos, porque ele fica com vergonha, para os irmãos não acharem que ele é o tal. Para não achar que ele é, mas ele discorre de cor. Ele pegou o texto de Efésios, lá no mestrado, e foi discorrendo. Eu digo, rapaz, o cara está igual as meninas aqui, né? Só ele e as meninas aqui na apresentação ontem vão decorar assim longe. Elas, rapaz. Então, a mesma coisa. E ele um dia falando que um irmão chegou para ele, disse, pastor, Deus falou comigo, foi tremendo. Aí ele foi irmão, que ele é cearense, acho que é uma coisa dessa. Foi, irmão, foi. E você fez o quê? Eu disse, nada, eu estava fazendo a barba. Isso, Deus apareceu para mim, isso mesmo. Paulo me ajuda aqui. Deus apareceu para mim. Eu estava fazendo a barba. Rapaz, mas ele contando, eu vou pedir para ele contar, irmãos. Vocês caem na rede. Aí ele virou assim para o cara: eita cabra mentiroso da bexiga. Bem assim. Aí eu digo: por que, Justino? Rapaz, Deus aparece para Moisés, Moisés se prostra. Deus aparece para João na ilha, João se prostra. Deus aparece para Paulo, Paulo cai ao chão. Aí vem esse cara, está fazendo a barba, Deus aparece para ele, continua fazendo a barba, aí vai procurar o que fazer. Cadê o temor? Ninguém que se encontra diante da presença de Deus se coloca em pé, tem que cair, porque Deus é soberano, irmãos. É rito, é presença dele, transforma, muda até o nosso jeito de ser, de viver. É temor. É vida, é indispensável, saber que Ele está aqui, saber que eu estou trazendo, que eu vivo dessa realidade. Isso é fora do comum, irmãos. O temor do Senhor, segundo o pastor Hernani, deve unir o povo de Deus em um respeito mútuo. Nós estávamos juntos ali, todo mundo juntinho, né? Os gerentezinhos tudo com medo. Nas agências tudo valente, mas quando chegou na frente do chefão, tudo com medo. Não vai tu, não vai você. Não é que ele vai matar a gente, não é que ele ia demitir a gente, mas eu respeito. Esse é o temor, é a presença de Deus. Deus está aqui. Gente, sabe que às vezes a gente chega, sai. Às vezes a gente fala que às vezes os irmãos têm uma capacidade de entrar em sintonia com Deus numa rapidez.
Irmão, está aqui, fulano, que tá gostoso. Irmãos, graça e paz, vamos continuar. Ele fala assim, digo, rapaz, que coisa linda. Você consegue voltar assim numa rapidez fantástica. Então essa é a questão, essa presença com Deus. Quem teme ao Senhor reconhece o valor dos que também o temem. Percebe que os outros também temem a Deus e valoriza isso. A unidade dos irmãos, a unidade dos que temem o Senhor, isso precisa ser valorizado na igreja. Então, integridade, uma língua dirigida pelo Espírito Santo e temor a Deus, respeito pela sua presença, pelo seu momento. Quero concluir, meus irmãos, a pergunta fundamental, pergunta-chave. Essa é a pergunta certa. Quem habitará? Aquele que é íntegro, aquele que tem uma fala e aquele que vive no temor do Senhor. E em unidade, valoriza os outros. Se você deseja saber como ser salvo, não é para este salmo que você deverá olhar. Olhe para Jesus Cristo. Se você deseja saber como é a vida de um salvo, aí sim, olhe para o Salmo 15. E ele é um bom começo. Sobre a salvação, Tomás de Aquino, titular o santo da igreja, que criou a filosofia tomista, fez a tese da defesa da fé. Dizem que Tomás de Aquino, ele cristianizou Aristóteles, né? Mas ele diz o seguinte, escreveu que 3 coisas são necessárias na nossa jornada: saber o que se deve crer, o que se deve desejar, como se deve viver. Deve-se crer sempre em Cristo Jesus, desejar a Deus acima de tudo e de todos, e viver em retidão e justiça. O Salmo 15 é um bom começo para a gente praticar essa máxima de Tomás de Aquino. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. João, está aí, João? A gente conseguiria louvar aquela bondade de Deus? Conseguiria? Vamos ficar de pé? Isso é a bondade de Deus, né? Vamos agradecer. Isso é temor a Deus, ser agradecidos. Às vezes nós crentes temos tanta presença de Deus, mas eles são tão mocambúzio, né? Vamos agradecer. Obrigado por estar conosco. Sua conexão nos inspira.